Eu não ia fazer um vídeo sobre isso, não ia fazer um vídeo sobre Caio Coppola, não queria nem falar sobre ele aqui na verdade, porque eu não quero que isso aqui fique parecendo que é um canal de treta, como aqueles que são a favor do Bolsonaro gostam de chamar os canais da oposição, né? Se você fizer oposição ao governo Bolsonaro, o seu canal vira de treta. Ao mesmo tempo que até mesmo aqueles que são também oposição do governo Bolsonaro, ou que, sei lá, tem muitos nomes para isso, tem a resistência, oposição, chame do que você quiser. Tem uma galera que tá do mesmo lado que a gente e também gostam de chamar o canal em canal de tretas, porque, por exemplo, eu vou falar sobre Caio Coppola. E por esse motivo eu não ia falar, já tô falando. 13 dias atrás, olha que ironia, né? O número 13 sempre perseguindo Jair Bolsonaro. Há 13 dias atrás, Eliane Cantanhede, uma jornalista, inclusive da Globo News, deu a notícia de que já estava decidido. Ricardo Vélez, o ministro da Educação na época, agora já ex-ministro, seria demitido. Rolou toda uma confusão, é fake news, jornalistas contra o governo, e Caio Coppola, esse cara que trabalha para Jovem Pan, comprou a ideia do presidente. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te explicar tudo exatamente, desde o comecinho até o atual momento, tá? Assiste até o final que você vai entender. Vamos falar disso. Para alguém que trabalha na Jovem Pan, como o Caio, uma rádio tão importante como é a Jovem Pan, por favor, peça desculpas. Vamos falar disso. Bom, vamos lá. O ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez, já vinha se envolvendo num monte de polêmica, você deve ter acompanhado alguma coisa. Se você não acompanhou, tem uma série de vídeos aqui no meu canal, inclusive tem um mais recente onde eu falo também sobre o nosso ex-ministro da Educação. Mas para ser mais específico, como eu já falei no começo do vídeo, há 13 dias atrás a Eliane Cantanhede pegou o telefone dela, inclusive ao vivo na Globo News, e disse que tinha um furo de reportagem, que já estava decidido, o presidente Jair Bolsonaro iria demitir o ministro da Educação. Era só questão de tempo, porque já estava insustentável. Essas foram mais ou menos as palavras que ela usou. Eu não lembro exatamente quais foram e eu não vou passar o vídeo aqui, porque senão a gente vai ficar com problema de direitos autorais, não queremos isso. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi um dia depois, o Jair Bolsonaro tweetou com uma foto, inclusive, da Eliane Cantanhede, dizendo que o Bolsonaro decidiu demitir Ricardo Vélez Rodrigues. E ele disse o seguinte, abre aspas para o nosso, por enquanto, presidente da República: sofro fake news diárias, como esse caso da, entre aspas, demissão do ministro Vélez. A mídia cria narrativas de que não governo, sou atrapalhado, etc. Você sabe quem quer nos desgastar para criar uma ação definitiva contra meu mandato no futuro. Nosso compromisso é com você, com o Brasil. Eu poderia focar nisso aqui, nos youtubers que são indicados pelo presidente da República como fonte de informação, porque eles também bateram o martelo que era fake news da jornalista, que isso aí é o jornalismo esquerdista, que estão todo mundo contra o governo, que vale tudo para acabar com o governo, para criar crises dentro do governo de Jair Bolsonaro, só porque é o Bolsonaro, porque são contra o Brasil, porque são comunistas. Eu não vou fazer isso porque se eles quisessem ser desonesto, tá? Eles estão aqui no YouTube, eles não são contratados de alguma empresa. Obviamente que eu vou continuar fazendo vídeo sempre que eu achar que é necessário eu fazer um vídeo respondendo eles. Só que nesse caso aqui eu não considero que o mais grave são esses youtubers indicados pelo presidente que compraram essa narrativa de que era fake news. É grave porque eles influenciam muitas pessoas, mas eu não considero como o mais grave de tudo. Uma pessoa que é contratada pela Jovem Pan, que participa do programa Morning Show, no caso, eu tô falando de Caio Coppola, em que no dia seguinte que isso aconteceu, ele foi lá e ajudou o presidente nesse massacre à mídia, nesse massacre a jornalistas. Óbvio que ele começa dando aquela volta dele, ele meio que disse assim, existe a possibilidade de ter uma notícia que foi colocada para a jornalista Eliane Cantanhede passar como furo de reportagem, mas na verdade foi algo plantado só para queimar a reputação dela e dos jornalistas. Ele diz que existe, mas logo em seguida ele compra essa narrativa do presidente Bolsonaro. Porque é basicamente o que ele faz, ele dá uma volta, duas voltas ali, tentando se passar de isentão, porque a gente sabe que ninguém é isento, tá? Eu prefiro, já falei várias vezes, que alguém chegue e coloque o posicionamento dela, pelo menos para eu saber com quem eu tô lidando. Pior coisa de tudo é alguém que se passa de isento, quando na verdade a última coisa que as
essa pessoa é isenta. Ele tenta pagar de isento, mas logo depois ele já começa a passar pano pro presidente, ele já começa a defender Jair Bolsonaro nesse caso aqui. Inclusive fala no vídeo, se você quiser, você pode encontrar, ou eu tento colocar aqui na descrição, não, no primeiro comentário fixado, se eu lembrar. Ele chama de fake news isso que a Eliane fez. E os participantes do Morning Show corrigem ele e falam assim, não, isso não é fake news, isso é uma barrigada no jornalismo, é isso que se chama. E o Caio, com um tom irônico maravilhoso, ele diz que ok, vai aceitar e já tá aceitando esse termo de barrigada do jornalismo, que não é fake news, é uma barrigada, quando ela erra alguma coisa. Só que é bom a gente lembrar que o que a Eliane falou não foi assim, ó, ele decidiu que tá demitido e ele vai demitir hoje. Não, o que ela disse é que já estava decidido que o ministro da Educação na época, Ricardo Vélez, seria demitido. Era só uma questão de tempo. Ainda falou, não sabia se ia ser uma semana ou duas, não lembro se ela disse 2 semanas, mas ela falou que era questão de tempo, não sabia se alguns dias ou algumas semanas. Ainda assim, a galera que gosta de passar pano pro presidente fez de tudo para acabar com a reputação e com a credibilidade dessa jornalista. Deu 13 dias, não deu nem 2 semanas. Ricardo Vélez foi demitido como a Eliane falou que seria demitido. Não tinha nada de fake news e também não tinha nada nem de barrigada, não foi um erro dela não. Ela falou que seria questão de dias e foi questão de dias. Não fiz um vídeo antes cobrando uma desculpa do Caio por ele ter falado que seria uma fake news da Eliane, porque eu ia esperar o programa de hoje, onde eu pensei que ele ia falar assim, aquilo que a gente falou aqui sobre a Eliane, realmente ela estava certa, blá blá blá. Não, eles tocaram no assunto brevemente, que a Eliane já teria dado essa notícia. O Caio simplesmente não deu um A sobre a Eliane, o que ele falou e sobre ele aceitar a barrigada com um tom irônico. Então, como eu falei, alguém que trabalha numa rádio Jovem Pan, fala para milhões de pessoas pelo rádio e milhares online, eu acho que tem que ter um pouquinho de responsabilidade, sabe? Um pouquinho de responsabilidade e um pouquinho de humildade. Se você errou, vai lá e diz... Sabe aquele caso da Eliane, gente? Então, eu tinha dito que era fake news, mas realmente, pelo que parece, ela recebeu esse furo de reportagem, era só questão de dias para ele ser demitido, ela tinha razão, queria aqui pedir desculpas para Eliane, porque eu acusei ela de ter feito uma fake news, quando na verdade eu estava errado. Aquilo que ela disse ao vivo na Globo News se confirmou e o ministro da Educação foi demitido, como ela disse que seria em questão de dias. Ele não fez nada disso. No vídeo de hoje, ele preferiu criticar as universidades federais, as universidades públicas. Ele decidiu criticar o quanto a universidade gasta por aluno anualmente. Porque tem aluno que chega a custar 80 mil reais por ano. Essa foi a crítica dele, que tem aluno que custa 80 mil reais por ano para o governo. Eu queria saber quanto que é o curso de medicina por mês em algumas universidades do país. Eu queria que ele multiplicasse esse valor, por exemplo, de medicina em 12. Porque o problema do Brasil mesmo é que tem alunos na Universidade Federal que chega a custar 80 mil reais por ano. O que para alguns isso pode ser um valor absurdo, que na verdade não é nada absurdo, tá? Tem aluno que chega a ser esse custo, não é todos, e esses que custam 80 mil, o Caio nem sabe por que é esses 80 mil, mas ele adora criticar, única e exclusivamente porque ele é contra tudo que foi feito anteriormente, ele é a favor desse governo. Aí, para não falar que ele errou sobre a Eliane, ele prefere criticar a Universidade Federal. E ele prefere dar gás para que o governo consiga fazer aquilo que ele tanto quer fazer, que ele está conseguindo, acabar com a educação no país. Cada um com as suas prioridades, tudo bem. Se eu erro, eu venho aqui e faço um vídeo antes de qualquer coisa só para dizer que eu errei e faço a correção, deixo marcado no vídeo, coloco no comentário, fico todo preocupado, fico lendo todos os comentários do vídeo e mandando para todos a mesma mensagem dizendo, gente, aquilo que eu falei nesse vídeo, eu errei. Às vezes não tem nada a ver, tá dizendo, muito bom teu vídeo, aí eu vou lá e respondo, só para avisar que nesse vídeo eu errei tal coisa. Enquanto outros têm como prioridade não corrigir aquilo que errou, mas dar gás pro governo cortar o dinheiro que tá indo para educação, porque é um absurdo o governo gastar muito dinheiro com educação. Olha que absurdo, um país gastar tanto dinheiro assim com aluno. O mesmo era gastar esse dinheiro com fuzil e bala
para entrar na favela e acabar do jeito que tá acabando esse monte de coisa que tá acontecendo, que inclusive fiz vídeo falando sobre isso, se você tiver interesse nesse assunto. Isso é que é interessante pro país, educação não. Eu, ao contrário do Caio, que usa a Jovem Pan e o microfone para criticar o jornalismo, inclusive o jornalismo interno, o jornalismo da casa que ele trabalha, tô aqui para defender o trabalho do jornalista, porque o atual momento do país não cabe crítica a jornalistas, não cabe que você ficar crucificando o jornalismo e jornalistas, sendo que você tem um presidente que bate em todo mundo, principalmente nos jornalistas, porque a última coisa que esse governo quer é jornalismo. A última coisa que esse governo quer é gente fazendo jornalismo para desmascarar o que eles estão fazendo. O Caio vai lá e usa o microfone de uma rádio para dar gás para esse governo. É incrível. Se você esbarrar por algum vídeo aí da Jovem Pan ou em alguma publicação na internet da Jovem Pan, comenta lá, pede desculpa, Caio, pede desculpa pra Eliane. É muito fácil pegar um microfone e falar o que quiser pra milhões de pessoas e depois você diz, não, é a minha opinião. Nem eu aqui na internet, que só eu com uma câmera e um lapela faço isso. Às vezes eu acho que eu tenho mais responsabilidade que muita gente que trabalha em empresas, viu? Enfim, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você. Caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal e no primeiro comentário fixado vai ter o link pro Apoia-se, caso você queira apoiar esse canal, link para as minhas redes sociais, caso você queira trocar uma ideia. E acabou o vídeo.